paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estou nessa tarde agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos estudando e falando mais uma vez mais uma porção da palavra do Senhor e aprendermos juntos, que é o que eu gosto de fazer, é o que o Espírito Santo tem me motivado a fazer e é o que eu posso fazer pela obra. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Lembrando que eu estou na igreja do Parque Zabane, né, da Assembleia de Deus Ministério Belém, com autorização do meu pastor, o pastor José, e com a bênção e autorização do meu amigo pastor Rogério. Irmãos, hoje eu fiquei com vontade de falar, me senti à vontade de falar, tocado pelo Espírito Santo e orei para isso, as 7 dispensações que a Bíblia nos revela, né? O homem é limitado dentro do tempo. O homem está no tempo. Mas o Senhor é atemporal. Ele é antes do tempo e criador do tempo, né? Criador do tempo, sendo o tempo uma constante, né? Do ponto de vista humano, né? Então, nós seres humanos dividimos as eras, as estações em tempos para ficar hábil para nós seres humanos nos identificar com a natureza, com o tempo e com as eras. Ou seja, o homem vê tudo de maneira linear, de maneira contínua. E o tempo, as eras são necessárias para nossa limitação, né? Deus não está nesta situação. Deus é atemporal, né? Por isso que nós seres humanos somos dignos de graça e pecado, porque nosso pecado está dentro do tempo, né? O adversário rebelde se rebelou contra o governo de Deus, né? A utopia de paz e bonança, prosperidade, gozo e lazer, conhecimento. Ezequiel 28 diz isso no governo do próprio Deus. Então ele não está sujeito ao perdão, porque sua rebeldia foi fora do tempo, né? Então isso nos coloca no tempo, né, irmãos? Eu falei esse detalhe só para chegarmos onde eu quero estudar, né? Então o Senhor, na tua infinita misericórdia, dividiu para nós seres humanos. A Bíblia só nos revela 7 dispensações, né? A da era da inocência, do conhecimento, o governo humano ou patriarcal, da lei e da graça, o governo milenar e o reino eterno, né? A era da consciência começa com a criação de Adão. Começa com a criação de Adão. E então o Senhor visitava Adão toda a tarde. O Senhor convivia com ele. O Senhor é, 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 ensinava ele aprendia do Senhor. Eu creio que eles eram felizes, eu creio que eles se relacionavam com grande intimidade, pois o homem era inocente. Quando eu digo inocente, irmãos, eu não estou dizendo como era bobinho, não. Era um ser feito pelas mãos do Senhor. E era um ser muito inteligente e capaz, dotado de razão, de inteligência, que era capaz de suprir o seu livre-arbítrio, de fazer escolhas. E a Bíblia diz que o homem dava nomes a tudo e o Senhor honrava, né, essa aptidão humana. Ou seja, quando eu falo inocente, inocência era a maneira de se relacionar com Deus, né? E a Bíblia não nos fala quanto tempo durou essa era, mas a Bíblia diz que era de relacionamento pessoal e individual com Deus. Mas o adversário que se rebelou contra Deus antes da criação do homem, antes da organização da terra, da maneira com que Adão e o Senhor se relacionavam, intervém manipulando Eva, enganando Eva, e Eva prevarica,
desobedece ao Senhor e desobedece ao seu marido. E ela oferta a oportunidade do pecado a Adão, seu marido. Ao contrário do que muitos pregadores diz, Adão não foi enganado pela serpente. Adão não foi tentado ou enganado pelo diabo. Ele foi descuidado com a tua família, com a tua esposa, com o teu lar. E ele escolhe pecar contra o Senhor. Ele, num ato de amor incondicional pela sua esposa, é um erro, um absurdo dizer que Adão e a mulher pecou, isso e aquilo. Não. Eu creio, Kleber, creio que por isso que o Senhor não os destruiu no Éden, porque o pecado de Adão foi movido por uma íntima compaixão e amor incondicional pela tua esposa. Ela tinha pecado e o castigo seria de juízo. Então ele consciente toma do fruto e se rebela contra o Senhor. Isso está aqui em Gênesis 3:17. Porquanto, olha como a Bíblia diz sobre o ato de Adão. Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Ou seja, Adão fez por escolha, não por rebeldia ou porque foi enganado pela serpente ou pela mulher. Ele amou mais a Eva do que o próprio Deus. Ele escolheu ficar com Eva, numa demonstração sem precedente de amor pela esposa, na Bíblia. E íntima compaixão pelo juízo que ela seria acometida. Aqui se encerra o ciclo da inocência e começa o ciclo do conhecimento ou da consciência. No mesmo capítulo de Gênesis 2, no versículo 22, o Senhor testemunha, o próprio Senhor Jeová testemunha. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ou seja, agora o homem era pleno de conhecimento. E o homem determina, através da sua rebeldia, o fim do ciclo da consciência e do relacionamento pessoal íntimo com Deus. E o Senhor, em um ato de misericórdia, começa um novo ciclo na vida humana, o da consciência. E o Senhor permite que esse ciclo dure até o dilúvio. O Senhor quer que o ser humano obedeça às leis divinas. Ele se revela ao homem através da família de Sete, porque diz que Sete teve Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, né? Durante esse tempo, quando Eva teve Sete, diz que o nome do Senhor começou a ser buscado, né? Então, irmãos, veja bem, aí se começa a buscar o nome do Senhor, ou seja, na era do conhecimento que durou da queda de Adão até o dilúvio, o Senhor esperava que o homem se mantesse digno, fiel aos seus mandamentos, às leis e às ordenanças do Senhor através da consciência. Mas o homem não foi capaz e durante todo este período do patriarcado, o homem se tornou terrível e durou apenas, irmãos,
dois capítulos, do capítulo 4 ao 6, o Senhor testemunha na Bíblia dizendo assim, ó, no capítulo 6, versículo 1, a corrupção da humanidade é o título desse texto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, e formaram para si mulheres, e todas as quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, o Senhor testemunha que o seu espírito não tinha mais condição de uma convivência pacífica com o homem durante a era da consciência, porque o homem foi mau. E o Senhor, então, diz um julgamento contra o homem e anuncia a Noé que virá o julgamento sobre a era da consciência. O homem não foi capaz de se submeter ao Senhor seu Deus, de viver pacificamente, de aprender do Senhor, de se relacionar com o Senhor, de ter dignidade e santidade, de receber revelações divinas e conviver com o Espírito Santo. Porque o homem é iníquo e a corrupção geral tomou conta do coração e da vida humana. Então o Senhor encerra a era do conhecimento, da consciência ou do patriarcado e da consciência. E começa a era do governo humano, do patriarcado. Então o Senhor se revela a Abraão, começando um novo ciclo. O Senhor se revela pessoalmente a um homem e faz com ele uma aliança. A aliança do patriarcado, do governo humano. E o Senhor faz uma promessa para Adão. Ele faz, se eu não me engano, irmãos, em Gênesis 16, vamos conferir? Tem uma irmã limpando a igreja aqui, irmãos, e ela tá limpando, então eu olho para lá para ver se ela não vai entrar. A irmã Vilma. Abraão volta ao Egito. No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, o Senhor inicia, irmãos, a era do patriarcado. E nessa era, o Senhor faz grandes revelações de si. Ele faz alianças com Abraão, ele faz alianças com Isaac, ele faz aliança com Jacó. Depois ele faz aliança com as 12 tribos. Mas o homem não consegue, o homem não é capaz, o homem não se sujeita ao Senhor, o homem não se subordina ao Senhor. A irmã Vilma está indo embora. Uma benção essa irmã Vilma. Então o Senhor destitui a era do governo humano, a era do patriarcado, e inicia uma nova era, a era ou dispensação da lei, que se inicia com Moisés. Então o Senhor faz uma aliança com Moisés, chama Moisés no deserto, diz que o ambiente que ele pisa é sagrado, dizendo: olha, as tuas pisaduras a partir de agora é sagrada, porque tu vai andar comigo, né? Então, onde o Senhor estava? Na sarça, né? Em forma de fogo que não se queimava, se ardia e não se queimava, não se consumia. Tire suas sandálias, porque o ambiente que pisa é santo. A partir de então, Moisés faz uma aliança com o Senhor. E o Senhor é com Moisés, a Bíblia testemunha. Ou seja, os pés daquele que acompanha ao Senhor tem que estar em santidade e saber onde pisa, irmãos. Você não é mais qualquer um. Quando você está
vivendo sobre a graça e a lei, você está na presença do Senhor. E o ambiente que você estiver é consagrado. E você tem que se portar à altura de estar numa aliança, numa consagração, numa dispensação com o Senhor seu Deus. É só um lembrete. E nesta época, irmãos, o Senhor revela a Israel, faz promessas a Israel. E o Senhor, em Gênesis 12:1, vamos pegar comigo aqui, irmãos, para dar continuidade no nosso raciocínio. Em Gênesis 12:1, que eu acabei de ler, o Senhor promete a Abraão um território, uma propriedade para Israel. Ele promete um governante, ele promete uma herança nesta aliança do patriarcado. E não se desenvolve esta herança, esta promessa no patriarcado. Ele começa a desenvolver na dispensação da lei, e ele entrega os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos vão ser a diretriz de prosperidade e de ordem e lei, baseado do relacionamento de Israel com o Senhor Jeová. Tudo isso para o Senhor se revelar a Israel, como se revelou a Adão na era da inocência, e o homem pecou. Então o Senhor faz a era da consciência, buscando um relacionamento com os patriarcas, como foi dito que na geração de Sete o nome do Senhor começou a ser buscado, ou seja, o Senhor manifestava sim as suas leis e os seus conhecimentos aos patriarcas. Mas o homem, em 2 capítulos da Bíblia, diz que a corrupção foi geral no gênero humano. E o Senhor, então, faz a era do governo humano, com Abraão, que vai até Moisés. E o Senhor não consegue se revelar plenamente, porque o homem não foi capaz. Então o Senhor faz uma nova dispensação, a da lei, e entrega no Êxodo 20. Vamos conferir se é Êxodo 20, irmãos. Aqui no Êxodo 20, os 10 mandamentos. Que se os irmãos prestarem atenção nesses 10 mandamentos, não é algo entregue só aos homens, é uma lei constante. Em Êxodo 20, o Senhor já estabeleceu as tribos, o Senhor já está preparando a monarquia para o governo humano da casa de Israel. Então o homem está preparado para receber os 10 mandamentos. Mas não roubar, não matar, não adulterarás, não cobiçarás. Isso é antes da criação do homem. Porque quem fez isso na eternidade foi jogado no inferno. E como Judas diz, preso em prisões eternas, em escuridão em prisões eternas. E será liberto no último dia, no julgamento e tal, para ser extirpado da consciência e da mente. A razão não vai se lembrar desses tempos, desses seres. Ou seja, em Gênesis 20, o homem é capaz de receber, já está preparado pelo Senhor através da consciência, através do governo humano, para receber essa nova dispensação que é da lei. Só que aí muito tempo se passou, irmãos. Chegamos até Macabeus, eles começam a fazer o Talmud, os 600 preceitos dentro dos 10 mandamentos, e quando começa a dispensação da graça, o Senhor diz que aos fariseus que eles falavam dos preceitos do Talmud e dos 10 mandamentos, mas era um fardo para o povo, de tanto preceito que eles inseriram nos 10 mandamentos e das leis do Senhor para relacionamento pessoal com o homem. O Senhor usa as eras e as dispensações para se revelar ao homem.
para ofertar a tua graça, a tua misericórdia para a salvação do homem. Ele fez aliança com Davi, ele fez aliança com Abraão, ele fez aliança, ele fez uma dispensação, um acordo com Moisés. Ele é para graça e misericórdia do homem que o Senhor se revela. E como o homem não vive na eternidade, que são tempos e situações que a mente humana não concebe, então o Senhor divide o tempo em dispensações para nós, para nossa misericórdia, e ele busca se revelar nessas dispensações, que é da inocência. Se revelou muito para Adão, e Adão pecou conscientemente. Do conhecimento ou da consciência, a corrupção do homem chegou a tal ponto que o Senhor se arrependeu. O homem não conseguiu. Aí, do governo humano ou patriarcado, quando ele estabelecia alianças diretas com os patriarcas, dando diretrizes para esses chefes de família e clãs, e para esses revelar a tua família, aos teus filhos, aos teus netos, a bondade e a misericórdia de Deus. Então o Senhor estipula ou começa a dispensação da lei. E Israel não se mantém. Que o Senhor testemunha nos seus dias que se tornou um fardo pesado nas costas do povo. Ou seja, quando o homem começa a inserir doutrinas, preceitos na obra do Senhor, isto é um fardo para a igreja, isto é um fardo para a humanidade, isto é um fardo para a consciência coletiva. Temos que ficar naquilo que o Senhor mandou. Ele se revela nas suas dispensações e elas nos servem para nos revelar o Senhor. É a Bíblia Sagrada. E na dispensação da lei, ela termina com o nascimento de Cristo. Então começa a dispensação da graça. Termina a dispensação da lei e começa a dispensação da graça. Olha o que o Senhor fala sobre essa dispensação. Vamos pegar aqui, irmãos. Eu gosto de falar e pregar e falar da Bíblia, tá? Pega o livro de Tito, versículo 2. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Tito 2, para a qual deu assim ensinando. Tu, porém, fala. Aqui, irmãos, Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a dispensação da graça começa com o Senhor. O Senhor coloca um ponto final na dispensação da lei, que se tornou um fardo pesado, um jugo pesado para a sociedade de Israel, para a vida humana em Israel. A dispensação da lei não tinha mais condição de trazer salvação, arrependimento aos corações, pois trazia endurecimento aos corações dos homens, e os homens estavam se afastando do Senhor, indo atrás de ensino religioso falso. Os homens deturpando a palavra de Deus. O Senhor diz que se tornou um fardo e peça que venha agora a Ele, pois o seu jugo é leve e suave, pois Ele é a dispensação que oferta a graça, ou seja, o favor imerecido, uma bênção na vida de
cada ser humano que agora adoraria o Senhor seu Deus no seu coração, pois o véu foi rasgado de cima a baixo, como está em Mateus 25, e o homem pode se dirigir diretamente ao Senhor seu Deus na dispensação da graça, pois o homem agora tem o Espírito Santo sobre si, sobre a sua vida, quando ele aceita a Cristo como seu unigênito Salvador, pois ele é a graça, ele é a bênção ofertada na vida do ser humano, na vida do homem, pois ele é o cumprimento da dispensação da graça. Vamos ler de novo, irmãos. Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que a renúncia à impiedade, a concupiscências mundana, vivamos presente neste momento, nesses dias, nesta dispensação, de maneira justa e piamente, tranquilo. Irmãos, essa é a dispensação que nossa geração estamos. É a grande misericórdia de Deus para estas gerações de seres humanos, para esta geração da família humana, que é vivermos na dispensação da graça. Pois as outras dispensações o Senhor falava através de profeta, o Senhor falava através de sonhos mas a nós ele foi revelado pessoalmente, como nós acabamos de ler em Tito. Qual é o intuito, irmãos, que o Senhor dividir o tempo para que a consciência, para que a limitação humana possa distinguir? É se revelar. O homem não é capaz de entender os tempos e os pensamentos de Deus. Então ele nos se revela a nós através das dispensações. E a Bíblia é o registro fidedigno destas dispensações. A Bíblia diz que existe o livro das obras, o livro da vida, e diz que a Bíblia é o livro da família humana. Porque quando chegar no céu vai ter o livro esse, o livro aquilo. Irmãos, nós seres humanos, a família humana, temos o nosso livro. É tão importante quanto o livro da vida, que está nos céus. O livro do Cordeiro, que será aberto só pelo Cordeiro, que ninguém é digno, como está em Apocalipse. A Bíblia é um livro escrito pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos, se os irmãos lerem lá com cuidado, foram escritos com o dedo de Deus. A Bíblia Sagrada é escrita pelo próprio Deus, usando tinta e papéis e mãos humanas. Mas os anjos celestiais, as criaturas celestiais, que já está fora do tempo e das dispensações, que vive a glória do Senhor, tem os seus livros. A Bíblia nos revela alguns, como eu acabei de citar 2 aqui, livro das obras, livro da vida, o livro que o Cordeiro vai desatar o nó. Temos a Bíblia. Os seres humanos, a família humana tem o seu livro, a Bíblia. Não há nada que prevaleça contra esse livro. E ele nos revela as 7 dispensações. Ele divide o tempo para que nós estudamos e aprendamos sobre o Senhor, porque o Senhor se revela a nós nas suas dispensações, porque somos muito limitados. O Senhor diz que essa nossa geração, alguns pelas suas robustez passará de 70 anos, mas isso será de canseira e fadiga. O que exceder 70 anos é só canseira e fadiga, não compensa. Ou seja, o ser humano é muito limitado no tempo, mas o Senhor divide o tempo em dispensações e se revela a nós e nos dá o maior livro que existe, que é a Bíblia Sagrada e as suas dispensações. Aquele que viver piamente, justo e sóbrio nesse presente século, nesta dispensação, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, banhado no sangue de Cristo, vivendo
segundo a consciência enxertada no nosso coração pelo Espírito Santo, usando a consciência que foi negada na era da consciência, que só durou 2 capítulos na Bíblia, usando a consciência, porque o homem é consciente do pecado. O Senhor nos revela os 10 mandamentos, mas o homem é consciente. Os 10 mandamentos vai servir também para falar, não, você tinha na Bíblia, mas a consciência do homem é capaz de dizer a ele que está certo e errado. Isso é o Espírito Santo, que foi entregue plenamente da dispensação da graça em Atos 2. Não vai ter desculpa. E ainda temos a Bíblia. E o que vencer, e ao que vencer, as 7 cartas às 7 igrejas no capítulo 3 de Apocalipse, faz muitas promessas. Mas em Apocalipse, capítulo 20, fala da penúltima dispensação revelada ao homem, que é o governo do milênio. Nós estamos na dispensação da graça, onde se você aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, aceitar o Cristo do Senhor, a graça, o favor imerecido, a bênção dessa geração, enxertar o Espírito Santo no teu coração para que ele faça morada e permitir todos os dias uma renovação da parte do Senhor na tua consciência e no teu ser, e viver em paz com o seu semelhante, com Deus e com as leis do Senhor, os preceitos do Senhor, o Senhor vai encerrar essa dispensação, que vai ser o arrebatamento. Os salvos, a Bíblia testemunha, que vai para as bodas do Cordeiro. E então haverá grande tribulação. O Senhor retornará, fará de Jerusalém a sede política do seu governo e estabelecerá um reino de 1000 anos, fisicamente e de maneira intimamente, como era lá no governo da inocência. Sobre estas circunstâncias, irmãos, os irmãos gostariam de ler comigo? Deixa eu lembrar aqui. Isaías 43. Isaías 43. Não há nada de novo. 18. 43, 18, Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis a antiga. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz. Porventura, não a sabereis? O Senhor está dizendo que não há nada que já não houve, que se fará de novo. Lembra que as dispensações acontecem de maneira cíclica, volta no seu início e no seu começo, porque o Senhor trabalha fora do tempo, na eternidade. Quem vive de maneira linear, de maneira reta, é o ser humano. E o Senhor não está preso no tempo. Então, o rebelde em Ezequiel 28 faz uma rebelião nos céus. Depois, ele corrompe o coração da mulher, fazendo a mulher se rebelar contra Deus. O homem conscientemente se rebela contra o Senhor seu Deus a favor da sua esposa, por íntima compaixão e amor incondicional. A família humana da casa de Sete, através do conhecimento e do governo patriarcal, peca através da era do conhecimento, da consciência, né? Então, de Sete até Abraão, o Senhor queria que fosse pela consciência, e o homem não conseguiu. Até Noé, de Sete até Noé, o Senhor gostaria que fosse pela consciência humana. Então, a era da inocência, a era da consciência, o ser humano não foi capaz, o homem não foi consciente de si. Aí o governo humano e patriarcal, que o Senhor se revela aos patriarcas, faz alianças com os patriarcas, não foi possível.
O Senhor estabelece o governo da lei. Aí o Senhor diz que o sangue dos animais se tornou enojo para ele, porque as leis e os estatutos foram tão deturpados que o Senhor se tornou nojeira. E o Senhor se revelou aos homens através da lei. E mais uma vez o homem não conseguiu. Então o Senhor nos revelou o seu próprio Filho, que é a graça, estabelecendo a dispensação da graça. E estamos nela. E vivamos intimamente, justamente e piamente, como está em Tito 2,11. Ao que vencer, está na carta às 7 igrejas em Apocalipse 3, promessas fidedignas, um novo nome, uma pedra branca que te dá juízo, coluna na casa de meu pai, né? Vestes novas, são promessas lindas. Mas o Senhor vai estabelecer ainda nesta terra uma nova dispensação, porque o Senhor ainda tem vidas e almas pela tua onisciência, onipresença, onipotência a salvar no governo milenar. O Senhor vai governar nessa terra. Está em Apocalipse, né, irmãos? Está em Apocalipse 20 para frente. Irmãos, a Miqueias disse que seria tempo de paz, Isaías tempo de gozo, Isaías 40 um reino de conforto, Amós 9 um reino de sem pobreza, Joel diz que não haverá enfermidade no reino milenar, Isaías diz que terá plenitude do Espírito Santo. Isaías 6, 5, irmãos. Eu quero ler com os irmãos, porque essa é a parte mais linda que eu acho da dispensação do governo milenar. Porque nós não vivemos a plenitude do Espírito Santo, né? Nós temos relação íntima com o Espírito Santo através de Atos 2, mas a plenitude do Espírito Santo no governo de Cristo, Isaías 6, Isaías capítulo 6, irmãos. Deixa eu ler aqui certinho com os irmãos que eu tô aqui em Eclesiastes. Isaías 6. Aqui está falando do chamado dos serafins, né, irmãos? Que o Senhor vai tocar na boca de Isaías, capítulo 6. Então eu confundi. Mas em Isaías capítulo 6, irmão, diz que será um governo que terá plenitude do Espírito Santo. E o Senhor terá muitas vidas a ser resgatadas. Nesse tempo não haverá doença, enfermidade, haverá um reino de paz, de amor, de gozo, de paz. E a plenitude do Espírito Santo, em Isaías capítulo 6, nos revela que será a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, o Senhor governará, os salvos lá no arrebatamento estará governando com Cristo e teremos a plenitude do Espírito Santo. E como o Senhor trabalha de maneira cíclica, não de maneira linear, quando o Senhor inicia o governo humano, a dispensação do governo humano em Gênesis 12, ele diz para Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, dando início ao governo humano patriarcal, dizendo que através de Abraão ele daria um governante, um território, daria herança, prosperidade, que se cumpre no início do governo milenar. Porque Isaías diz que o patriarca Jacó diz que o cetro jamais sairá da casa de Judá. E Isaías diz que o reino do Senhor não terá fim. Aqui se cumpre a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, quando inicia a dispensação do patriarcado.
Vocês veem como que é lindo, irmãos? Então o Senhor se revela a nós no governo milenial como um rei eterno, como a herança prometida, como proprietários de uma herança, como donos de um território de prosperidade, onde não há pobreza, enfermidade, onde há amor, justiça, benignidade infinita. Mas aí a Bíblia diz que haverá uma rebelião, o Armagedon de Gog e Magog. Então o Senhor, com um assopro, acabará com esta rebelião e estabelecerá o reino eterno, que é a dispensação do reino eterno. A Bíblia diz somente que o Senhor reinará ao lado do Pai como um rei eterno, onde a mente humana não é capaz de dimensionar tempo, não é capaz de dimensionar medida, largura, profundidade. São números que a mente humana e tempos que a mente humana não é projetada mais para entender. Isto é o que está reservado para os que vencerem nessa dispensação da graça. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que o Senhor, em um ato de misericórdia, divide o tempo em eras, para se revelar de tempos em tempos, registrando isso para a posteridade, que sou eu e você, para que vivamos justa, piamente sobre as leis do Senhor. Vivamos buscando ao Senhor, vivendo o Senhor, mostrando o passado de misericórdia e justiça, revelando através da Bíblia o teu amor, a tua onipotência em governar o tempo, os segundos e as horas e a eternidade, dizendo que está presente em todas as circunstâncias, que é conosco, quando não mais este corpo estiver capacitado a viver aqui, existe a esperança da dispensação do governo milenar, o reino eterno, da qual eu e você somos coproprietários por herança pela dispensação aceita na graça do Senhor revelada a Tito pelos profetas, pelos apóstolos, pelo Evangelho de Cristo e pelo Espírito Santo. O Senhor é Deus de promessas e bênçãos e oferta, graça e misericórdia tamanhas que uma tarde na frente de um celular não dignifica a dimensão do tamanho do Deus, da bondade, da graça e da sabedoria que te é ofertada. O Senhor diz a você que está me ouvindo: fique na dispensação da graça, sobre o jugo manso e suave, abandonando o jugo pesado, vivendo a plenitude do Espírito Santo, ofertada em Atos 2, que será plena no governo milenial e que estará intimamente ligada ao teu ser no reino eterno que já foi antes da criação da vida humana. Porque o teu Deus é um Deus poderoso que não dá margem de átomos de preocupação ou de virtude ou de vitória para o adversário. A rebelião que foi construída lá nos céus, lá na eternidade, antes do início do homem, ela de maneira cíclica, através das dispensações, onde o Senhor se revela ao homem pela graça,
um favor imerecido, pois não precisava e não merecíamos. Ele diz que tornará. E ele diz isso através do profeta Isaías. Não há nada de novo debaixo da terra, e através de Eclesiastes. Não há nada de novo na terra. Eclesiastes 1, versículo 9. Não há nada de novo na terra. Não há nada de novo na criação. O Senhor, na tua grandeza e onisciência, fará com que todo este tempo, todo este ato de rebelião do adversário, e que o homem se fez partícipe na dispensação da inocência, será esquecida. Não haverá memória em Apocalipse 22, pois o Senhor tem a dispensação do reino eterno, onde não haverá choro, dor, nem lágrima, onde não haverá morte e haverá paz, prosperidade, bondade, justiça, não haverá enfermidade. Esta é o que aprendemos nessa tarde, a grandeza do Senhor, que nos é revelada através das dispensações. Irmãos, espero que isso sirva de unção para muitos irmãos, que essa palavra chegue no corações de muitas pessoas e que na minha limitação, irmãos, os irmãos percebem que eu dou uma parada, porque eu preciso lembrar que eu estudo a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, mas a sabedoria pertence ao Senhor. Fique com essa palavra, viva na dispensação desta graça, acede ao Senhor teu Deus, busque a vitória. Amém? Pai do Senhor.